Às vezes eu me deparo com a seguinte pergunta: como posso servir a Deus ou onde posso servir a Deus? O que Deus deseja que eu faça? Eu entendo e compreendo que existe chamados específicos para lugares específicos. Isso é fato. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com João. Eles foram enviados para lugares específicos. Isso é comum na história da igreja. Eu tenho em meu contexto amigos que foram para algum lugar servir a Deus de uma forma específica. Isso é um ponto pacífico, isso não há nenhum problema nisso. O problema aqui é quando você, ainda que esteja executando um plano específico, ainda que você esteja sendo enviado para um ambiente específico, você não enxergue, você perde de vista aquilo que de fato é a coisa mais importante em tudo isso. Você deve fazer, eu devo fazer a seguinte pergunta: o que de fato Jesus nos pediu para realizarmos, para fazermos? O que de fato Jesus solicitou da sua igreja? O que Jesus deseja que a sua igreja, em qualquer ambiente em que ela esteja, ela execute, ela realize, ela opere? O que Jesus nos mandou fazer? Então, quando eu olho o contexto dos evangelhos, quando eu olho o contexto das ordens, das explicações, das exigências realizadas, efetuadas, solicitadas por Jesus, eu me deparo com uma ordenança específica. Jesus ele nos deu uma ordem, ele deu uma ordem específica aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e eles precisariam replicar isto em outros. Ele poderia ter dito diversas coisas, ele poderia ter dito ou orientado de diversas formas, porém, ele deixou específico, dentro deste contexto, uma ordem clara: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ordem foi clara: vão e façam discípulos. Não vão e façam evangélicos, não construam grandes templos, não façam isso, não façam aquilo. Façam discípulos. Eu não estou dizendo que você não deve e não precise ter grandes salões, grandes templos. A questão não é essa. A questão é que muitas vezes eu me perco fazendo, realizando diversos trabalhos, diversas atividades, sem me concentrar na atividade principal. Samuel Whitfield, neste texto chamado Discipulado, começa com a contemplação, ele vai dizer algo que é assim, comum. Ele vai dizer assim, na sua nota de introdução: a nossa principal tarefa era fazer discípulos. Porém, é fácil sermos pegos em diversas atividades cristãs que têm pouco impacto, porque, em última análise, não desempenham um papel no discipulado de um povo. E há muitas atividades que têm muito pouco impacto. Precisamos enfrentar um fato: que boa parte do nosso ministério moderno é cheio de som e fúria, mas nada significando.
Todo crente precisa fazer duas coisas que são básicas. Ele precisa contemplar o Senhor, a quem ele serve, e ele precisa fazer discípulos. Então não importa o ambiente em que você esteja, todo o ambiente em que você está, todo o ministério que você executa dentro do reino de Deus, ele é secundário, porque o primeiro ministério comum, o primeiro ministério a todos é fazer discípulo. Jesus convocou a sua igreja, Jesus convocou os seus apóstolos, Jesus nos convocou para fazermos discípulos. Este é o nosso principal ministério, este é o ministério comum para toda a igreja. Os ministérios secundários, eles podem ser executados, eles podem ser realizados, porém, dentro deste contexto ministerial, você tem que ter o discipulado. Então, o pastoreio, por exemplo, ele tem que servir o corpo de Cristo, ele tem que cuidar do corpo de Cristo, aqueles que estão envolvidos no pastoreio, porém, se o pastoreio não gerar discípulos, alguma coisa está errada. Assim o louvor. Os ministros de louvor que estão servindo a igreja por meio dos seus instrumentos, da sua voz, dos cânticos, se este ministério não gera discípulos, ele está perdido. Então, qualquer ambiente em que você estiver, dentro do ambiente apostólico, profético, evangelístico, de mestre, de pastoreio, não importa como define o texto de Efésios 4, capítulo 11 em diante, não importa qual o ministério você esteja executando. Todo ministério que você executar, ele tem que ter dentro deste amplo serviço o discipulado. Se o discipulado não ocorre, pouco impacto terá o seu ministério apostólico, o seu ministério profético, evangelístico, pastoral ou de mestre. Pouco importa, porque se você não leva alguém a contemplar o seu Senhor e ser semelhante ao seu Senhor, então isto de fato está totalmente, ou este seu ministério de fato está totalmente equivocado, porque somos chamados como igreja para replicarmos a semelhança, para replicarmos aquilo que Jesus de fato é. Nós não seremos deuses, não seremos divino como Ele é, mas somos, esta é a nota que rege todo o Novo Testamento. Nós seremos semelhantes a Jesus. Esta é a vontade de Jesus, esta foi a ordem final. Isto é a grande comissão. Muitas vezes há uma fantasia de um chamado, você fica aguardando como que um anjo apareça no seu quarto, na sua sala, em um ambiente particular e te diga o que você deve. É como se a vontade de Deus ainda estivesse oculta. É como se a vontade de Deus ainda estivesse... fosse ainda um mistério. A vontade de Deus não é mais um mistério. A vontade de Deus, ela é perfeita e ela é clara. E qual é essa vontade? Vão e façam discípulos de todas as nações. Não importa se você será levado para um lugar específico, para ali você estender, divulgar, proclamar o reino de Deus. Não importa se você vai para a China, não importa se você vai para os Estados Unidos, se você vai para a África, se você vai para qualquer nação neste mundo, se você vai para dentro de um estado brasileiro ou para um município dentro do seu próprio estado, não importa aonde você vá, não importa onde Deus te leve de uma forma específica, não importa o ministério que Deus te concedeu. Deus te chamou para o pastoreio, Deus te chamou para o ensino, Deus te chamou para o evangelismo, Deus te chamou para o ambiente profético, apostólico. Não importa onde você esteja
esteja dentro deste ambiente. Se você não faz discípulo, pouco impacto terá. Então, explorando um trecho de cada vez, nesta manhã ou neste dia, ele traz esta recomendação de Samuel. Discipulado começa com a contemplação e você já de cara tem esta advertência. Se você tragicamente, isso é uma tragédia, se você não faz discípulos, isso é uma tragédia anunciada ao reino de Deus. Isso é uma tragédia anunciada dentro da sua comunidade. Por quê? Porque você possivelmente estará criando membros e não criando discípulos. Porque você não estará delegando possivelmente responsabilidades, você não fará com que essas pessoas se tornem pessoas semelhantes a Jesus. Então, eu deixo como dica para você esse livro, né? Se você quiser ler, o discipulado começa com a contemplação, mas eu também indicaria para você o livro Discipulado do Mark Dever, da editora Fiel. É um livro muito bom que pode te auxiliar, pode te ajudar a implantar uma cultura do discipulado, tanto dentro do teu ministério, como dentro da sua família ou dentro de qualquer ambiente em que você esteja servindo o corpo de Cristo. É muito pontual esse texto do Mark Dever, do Ministério 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Então eu deixo aqui essa dica para você. Que Deus te abençoe e até um próximo dia, onde nós poderemos conversar sobre explorando um trecho de cada vez. Eu sou Andrezinho Rupereta e até uma próxima oportunidade.